forte abraço. Estamos chegando com mais um Podfesp. E hoje, recebendo aqui nossos estúdios, o presidente da Associação do Síndrome de Down, Leonardo Guimarães Zara. Também a Elaine, o Jet. E aqui a gente vai bater um papo sobre os trabalhos que são desenvolvidos em prol do Síndrome de Down. Presidente, prazer muito grande tê-lo participando aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Davi, pelo convite, o Ged, a Carmen também pelo convite aqui dentro da federação. Fico muito agradecido pelo convite. Sou o Leonardo Zara, pai da Bianquinha com síndrome de Down e presidente da Associação do Síndrome de Down. Elaine? Meu nome é Elaine, quero agradecer a dona Carmen, né, pela oportunidade para a gente estar expondo mais, né, a vida atípica, né, especificamente da síndrome de Down. Sou fisioterapeuta, sou mãe típica e atípica. Sou mãe atípica do Luiz Gustavo, o Lug, conhecido como na internet, né? E estou aqui para... o que vocês perguntarem, tiver ao meu conhecimento e que possa ajudar pessoas, mães, famílias, né? Eu estou à disposição. Jet? Bom dia, Davi, Leonardo Zara, a Elaine, a todos aqui presentes, né? Meu nome é Jet, eu sou servidor público, trabalho na Central Transplante de Mato Grosso, sou simpatizante da causa. Quero agradecer aqui em nome da Carmen, através da federação, de ceder esse espaço para que a gente possa ter esse bate-papo aqui sobre a síndrome de Down, que eu acho extremamente importante. E é interessante aqui nós temos Só um minuto. 3 pais. Deixa eu interromper você, Davi. Eu gostaria que você se apresentasse também e falasse um pouco do seu filho também, só nesse momento. Sim, inclusive já ia dizer o seguinte, aqui somos 3 pais que têm filhos com síndrome de Down. Eu sou pai do Gabriel Henrique, né? Meu xodozinho, meu eterno bebê, eu costumo brincar com ele, tem 26 anos, eu costumo brincar com ele, meu eterno bebê, coisa e tal, a gente brinca, conversa, bate papo, ele gosta demais de assistir filmes, desenhos e tudo mais, então é meu eterno xodozinho, né? Então, a gente tem uma longa história, essa história é interessante a gente estar colocando para a nossa população que acompanha o nosso Podfesp, né? Eu pergunto, vou começar para a Elaine, foi o mesmo sentimento com certeza que a Elaine teve, mas sim, você como mãe, quando você recebeu o diagnóstico que o seu filho tinha síndrome de Down, como é que você se comportou naquele momento? Então, vamos lá. Quando eu fiquei grávida, né, fiz todos os pré-natais, fiz com os melhores médicos que indicavam, fala, faz com esse, faz com aquele, fiz com todos. Não deu nenhuma alteração, nenhuma. E quando eu fui pro hospital para ter o Lug, o Luiz Gustavo, meu marido estava na sala de cirurgia. Eu anestesiado, porque foi cesárea, eu escutei meu marido falando, nossa, parece que ele tem síndrome de Down. Mas nos meus exames não constaram nada. Falei, uai, como assim? Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu lá anestesiada, falei, meu Deus, e agora? Como assim? Eu acho, né? Tá tendo alguma coisa errada aí, né? Até então. E fui pro quarto. Os profissionais não soube nos acolher. Quando a gente recebeu a probabilidade, né? Porque para você saber se ele tem síndrome de Down ou não, tem que fazer o cariótipo. E de início, lá no hospital, não foi feito. A probabilidade era ter a síndrome de Down, né? E o médico chegou e falou, ele tem síndrome de Down, tudo bem. Sabe, não teve aquele acolhimento? Eu, como mãe, sem pegar uma gestação de 9 meses e, de repente, mudar. O que eu achava que era uma gestação normal, né? Rotulado como uma sociedade normal, você chegar e ter um diagnóstico. E esse diagnóstico a gente não aprofunda muito, né? Porque vamos ser bem real. A gente só começa a entender mais quando a gente sente na pele. Isso daí é fato. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre a síndrome de Down, porque eu já estava com aquele diagnóstico, não tinha para onde eu correr. E eu fiquei sem chão. E quando o meu marido aceitou, a família aceitou, isso daí é um ponto positivo também, porque quando a família aceita, o caminhar é mais tranquilo, né? É mais confortável. A gente tem uma rede de apoio também. E né? tem uma Sim. rede de apoio. Essa rede de apoio é bom, é da família. Mas também quando não é da família também é bom. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Léo ele tem a Bianquinha mais velha que o Luiz Gustavo.
Ele me acolheu porque ele já viveu aquilo ali antes e eu estava engatinhando, ele já estava andando. E esse acolhimento ajuda muito Você nós, falou mães. tudo. E essa questão do Informação, né? acolhimento, Leonardo, ajuda muito. Você quer ver, já tinha 26 anos, quando o Gabriel nasceu, meu filho. Naquele momento, eu confesso que eu pouco sabia sobre a síndrome de Down. O pessoal ainda usava o termo mongoloide ainda. Exatamente. Então, quer dizer, você ficar... Como é que eu vou cuidar do meu filho, né? Aí você começa a buscar alguém que tem um filho que possa te Isso. passar informação. Na época, o Heron, que foi o fundador da associação, juntamente com a dona Júlia, eu acabei conhecendo ele, indicaram o Heron, eu procurei o Heron, aí o Heron foi me passando informações. Davi, olha, primeiro passo que você tem que fazer, né? Você tem que levar o seu filho para fazer uma bateria de exames de coração, né? Saber se tem, além da síndrome de Down, algum problema, né? Se tem problema de pressão arterial, cardíaco, enfim. Fizemos um check-up completo, né? Beleza. Aí detectou que tudo bem, que ele tinha um pequeno problema no coração, mas que com o tratamento iria melhorar. Graças a Deus melhorou. Aí veio muito comum. E depois veio outras situações, Leonardo, que naquela época não tinha rede social. Tinha o Orkut. Orkut, mas ainda nem era tão... Mas ainda nem era não, bem 26 anos fraquinho. atrás era... Era bem fraquinho mesmo. Então, quer dizer, era mais o corpo a corpo. Então, hoje o Gabriel tem 26 anos, aí passou pela fonoaudióloga. Aonde que eu vou encontrar de forma gratuita aí o atendimento? Era o centro do aqui no Correia da época. Isso, sendo aqui no Correio, aqui no Era Porto. fantástico. Né? Fantástico, verdade. Aí a ecoterapia, hidroterapia, né? E psicólogo. Então, quer dizer, tem todo um trabalho, então tudo isso ajudou. Hoje o Gabriel está com 26 anos, um rapazão, né? Meu xodózinho. E eu agradeço bastante o acolhimento que eu recebi, daí a importância da associação. Deixa eu só voltar um pouquinho no que a Elaine estava falando ali, que eu acho interessante, Davi, que é a questão da capacitação dos nossos médicos. Sim. Hoje, na hora do diagnóstico, a nossa situação foi um pouco diferente da Elaine. A gente, na parte do exame da translucência nucal, na 13ª semana, que a gente teve o diagnóstico que a Bianca poderia vir com síndrome de Down. Só que ali o acolhimento do médico na hora de fazer o exame, pra gente, ele não teve atendimento humanizado, que a gente fala. Ele não soube acolher a família na hora da notícia. E isso, pra gente, é um luto que a gente vive ali no momento de maior felicidade nossa. Seja na hora do nascimento, ou então na hora que você vai descobrir, talvez, o sexo do seu filho ou do seu bebê, que o profissional vê que tem alguma síndrome, alguma anormalidade ali dentro do exame e está preocupado só com a questão financeira dele, de fazer um exame mais caro, para fazer algum tipo de exame que pode até abortar o seu filho. Então, esse acolhimento na hora do diagnóstico também é muito importante. Sim. E aí, toda essa escuridão que a Elaine viveu, a gente passou a gravidez com aquela possibilidade. Será que meu filho vai ter síndrome de Down? Porque você não sonha ter um filho especial, você sonha ter um filho advogado, médico, jogador de futebol, sabe? Você quer que seu filho seja normal, ninguém sonha em ter um filho especial. E quando nasce o filho especial, que aí você fala, cara, agora eu tenho que fazer o melhor para o meu filho. Da condição dele ter oportunidade, dele ser respeitado na sociedade. E é essa a dificuldade que a gente encontra quando nasce. Quando a Bianca nasceu, eu achei que eu tinha PhD em síndromes, eu conhecia tudo. Eu tenho um irmão especial também, o Rodrigo, ele tem uma deficiência intelectual. Sempre fui voluntário da PAI, já faz 13 anos que eu sou voluntário da PAI também, e achava que eu sabia tudo de síndrome de Down, de deficiência. Então, quando a gente teve o diagnóstico da Bianquinha, eu falei, cara, eu já sei tudo. Então, se ela vinha com síndrome de Down, que venha com síndrome de Down, se for alguma síndrome, eu pedia para Deus nas minhas orações. Primeiro eu pedia que ela viesse normal, mas depois se viesse com uma síndrome que fosse síndrome de Down. E se fosse síndrome de Down, que ela viesse perfeita, sem nenhum problema cardíaco, porque eu sabia que 80% vinha com problema cardíaco. Verdade. Tem um problema também da parte do intestino também deles, que é muito grave, que alguns vêm até 100 anos, que faz parte da condição da divisão celular deles, que depois a gente começa a entender mais conforme a gente vai pesquisando. Então, eu pedia para Deus que ela viesse perfeita, e Deus me mandou a Bianca perfeita. A Bianca veio com síndrome de Down do jeitinho que eu pedi, e ela veio perfeitinha. Então, veio sem problema cardíaco,
veio maravilhosa que nem ela é. Só que aí quando a gente nasceu com síndrome de Down, e agora? A gente tem uma esposa que está passando por uma dificuldade por a questão de que o filho dela nasceu com síndrome de Down. A gente não sabe também como reagir com essa situação, como acolher a nossa família também. Se a gente não tem uma base familiar boa, a gente acaba se perdendo. Sim. E muitos homens hoje se perdem nessa notícia do filho especial. Mais de 70% do homem abandona a família. São dados que a gente tem de associação, de terapia quando a gente participa, entendeu? Então a gente vê que o homem é muito fraco nesse quesito. A mulher não, a mulher está sempre com o filho. A mulher não abandona, mas o homem acaba abandonando. Então aí veio a ideia de toda essa escuridão que a gente estava encontrando. Cara, eu não sabia da associação de síndrome de Down. No hospital a gente não tinha nenhuma informação sobre isso também. E eu falei, cara, preciso saber se tem alguma associação. Pesquisei, não encontrei nada da associação de síndrome de Down. Falei, cara, vou fazer um instituto. Falei, vou criar um instituto de síndrome de Down e vou fazer do zero. Porque, cara, nossos planos é só ter a Bianca de filho. Então, cara, eu falei, tudo que eu tô construindo eu vou deixar para a sociedade. Vamos fazer alguma coisa, vamos trazer oportunidade para as pessoas com síndrome de Down também. E aí veio, o que eu vou fazer, Cara, aí eu comecei a dar palestras também pela PAI, né? Então, dava palestra para as famílias, falando da importância da família para a pessoa com deficiência. E aí, nisso, veio vindo muitas ideias, muitos inputs de fazer coisa. Eu falei, cara, vou fazer o instituto. E aí, um dia, andando no mercado lá no Big Lar, encontrei o Túlio, a Mafalda com o Pedro, que tem síndrome de Down. E quando a gente tem um filho com síndrome de Down, a primeira coisa que a gente chega para um pai ou para uma mãe é saber, opa, quantos anos ele tem? Como que ele é? E ele andou rápido? Verdade. Ele começou a falar quantos anos? A gente fica perguntando, porque a gente tem pouca informação e a gente quer perguntar tudo para outro pai e para outra mãe. E aí eu falei para a Moêmia que eu estava abrindo um instituto. Aí ela falou, não, Léo, tem uma associação de síndrome de Down. Eu falei, tem uma associação de síndrome de Down? Falou, tem. Eu falei, cara, eu nunca vi na mídia, nunca vi nada. E aí que eu comecei a conhecer mais a associação de síndrome de Down. E aí, na época, eu apresentei para o seu Wellington e para o Túlio qual que eram as minhas ideias que eu estava construindo. Já falou, cara, para que você vai fazer um instituto, cara? Vem para a associação de síndrome de Down, a gente precisa de pai que nem você, que está engajado e que quer fazer a diferença mesmo. Vem para a associação aqui, se filia, seja candidato à presidência. São guerreiros eles. E aí, cara, o Túlio e o seu Wellington me falaram todas as dificuldades que a gente ia ter, tudo que foi prometido para as famílias de síndrome de Down. Você vê, até hoje a sede nossa, a gente não tem, a gente foi despejado. Então, tipo assim, a pessoa, por falta de governo, de políticas públicas, talvez, gente, até uma coisa que eu vou cutucar aqui também, a gente deixou de lado a síndrome de Down e se focou em outras deficiências, que também não é ruim, tá? Mas eu acredito que tem a oportunidade para todas as pessoas com deficiência, e não tratar só o autismo de um lado, só os cadeirantes de outro, surdos, sabe? A gente tem que tratar a pessoa com deficiência como um todo. Mas a gente precisa dar mais oportunidade para os nossos filhos. E aí que vem a associação e esse trabalho que a gente vem fazendo aí, que depois eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Mas, assim, é muito importante a gente levar para a sociedade. Sim, porque verdade. muitas pessoas, para a sociedade, a síndrome de Down, ele não enxerga a síndrome de Down como ele só enxerga como uma deficiência, mas ele não vê como uma pessoa. E isso pra gente é ruim. Verdade. Essa questão que a Elaine colocou, né, do nascimento, da falta de acolhimento, ela é muito presente, né, para as mães, para os pais em geral, né, o despreparo dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, para fazer de forma adequada, né, levar esse diagnóstico para os pais, orientar, né, fazer com que eles tenham o mínimo de entendimento possível naquele momento, porque realmente é uma escuridão que se abre no caminho desses pais, né? E aí falta muito essa questão de preparo desses profissionais. Em relação ao que o Léo está falando, é necessário que no estado de Mato Grosso nós tenhamos uma política de estado voltada para o atendimento das pessoas com síndrome de Down, né? E isso aí já tem no estado, em Brasília, né? Já tem, através de um decreto estadual, que instituiu uma política de estado lá, um CRISDAL, que é um centro de referência interdisciplinar em síndrome de Down. Ali atende a criança, a gestante, com o diagnóstico da síndrome de Down, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, em todas as fases, com profissionais, equipes, e é ligada direto à Secretaria de Estado de Saúde, uma coordenação, né? Então, assim, é muito forte esse programa em Brasília, atende mais de 2.000 pessoas lá,
Então, é necessário que no nosso estado a gente comece a encampar essa luta. A gente, pela associação, fez um levantamento. Hoje, dentro do grupo lá da associação, Mundo Down, a gente tem em torno de 400 famílias. Né? Famílias com pessoas com síndrome de Down. A gente acredita que no estado tem mais de 2.500 pessoas com síndrome de Down. E aí você começa a ver a parte de política pública, por exemplo. A gente está brigando por algumas leis. A gente até conseguiu agora, semana passada, um projeto de lei que garante a vaga de estacionamento para pessoa com síndrome de Down. A gente não tinha esse direito. E aí foi uma dor que a gente teve o contato, porque a gente começou a fazer as terapias com a Bianca, ia parar numa vaga de estacionamento, eu falei, vamos pegar de deficiente. A gente acreditou que teria o direito aqui dentro do estado. E aí foi negado. E aí, ou você mente para conseguir essa carteirinha, falando que seu filho tem uma deficiência de locomoção, que realmente a síndrome de Down tem essa deficiência, deficiência motora, porque são hipotônicos, né? Tem dificuldade de andar, a maioria tem problema cardíaco, que vai andar, vai cansar. Então, e a mãe fica por um bom período com ele no colo também. Então, a gente precisa dessas oportunidades de vaga e a gente não tinha esse direito. E agora, semana passada, a gente conseguiu. Inclusive, essa questão que ele está falando da vaga, né, que nós temos também direito, aconteceu comigo. Eu fui para adquirir a vaga para o Luiz Gustavo e lá tinha um funcionário lá na CEMOB que ele falou assim, não, mas síndrome de Down não precisa, ele anda. Eu falei, não, peraí, ele é PCD. Ele precisa, é direito dele. Não precisa, porque ele anda, ele locomove. Eu falei, não, eu tenho esse direito aqui. Aí eu liguei para um amigo meu, que é da parte da CEMOB lá, que ele entende também, que já trabalha lá dentro. Falei, tem um funcionário lá de vocês que estão falando isso, que PCD, que síndrome de Down não tem direito da vaga, como assim? Ele falou, não. Eu falei, então vocês têm que instruir melhor o pessoal para passar informação, porque eu ainda debato. Eu debato. Uma coisa que eu tenho certeza, eu vou lá e debato. E essas famílias que não têm tanto conhecimento e aceita? Porque é isso que acontece. E essa negativa foi o que me motivou a fazer um projeto de lei. Eu não entendo nada de lei, eu sou formado em ciência da computação. Mas, assim, o que eu via? Cada não que a gente encontra, a gente tem que debater e levar para os órgãos competentes para a gente conseguir ter o direito dos nossos filhos. Não é o direito do Léo que tem a Bianca só. É o direito da pessoa com deficiência com síndrome de Down. Então, assim, essas dores das mães que chegam pra gente é importante para quê? Pra gente saber e conseguir brigar por esses direitos dos nossos filhos. E é importantíssimo saber essas dores. Eu vou conhecendo as dores conforme a Bianca vai evoluindo. A gente tem outras dores, por exemplo, que o Davi vive, que eu ainda nem cheguei nessa fase. Você quer ver uma situação que é na área da saúde, é a questão da neurologia. Olha, o Gabriel, ele nasceu com um pequeno cisto no cérebro. Então, na medida que o crânio foi crescendo, a cabeça dele foi crescendo, o cisto também vai aumentando. E aí causou um pequeno inchaço ali. Aí vem um problema. Você, pelo SUS, aí que eu tenho sido um crítico mesmo, né? Porque eu acho um absurdo você levar 1 ano até 2 anos para você conseguir. Uma vaga, eu sei. Uma vaga. É horrível. Na particular, não tem. E aí tem mais uma situação. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo nas comunidades rurais, na Baixada Cuiabana, né? Até porque eu tinha um programa na época na Gazeta, no Grupo Gazeta, na Rádio Gazeta AM, voltado à agricultura familiar. Então, logo quando o Gabriel nasceu, eu falei, poxa, se eu estou enfrentando essa dificuldade, imagina no campo. Aí eu comecei a fazer um levantamento em relação às crianças com síndrome de Down na zona rural. Olha, é um absurdo o que estava acontecendo. Começamos a destacar isso, os colegas do jornal A Gazeta começou a publicar a matéria referente ao que estava acontecendo na questão da saúde, o atendimento no campo e também na cidade em relação ao trabalho a médicos especializados, né, no caso da neurologia, a ortopedia. Gente, é um absurdo, né? Então, eu vejo que a situação precisa mudar. Continua do mesmo jeito. E assim, como é importante isso? A gente fez aquele evento do seminário de síndrome de Down, que a Elaine participou, o Jet também participou. Qual que era a minha preocupação lá? Era levar informação desde o diagnóstico para a mãe que está grávida até a terceira idade.
E depois a gente fez a balada inclusiva, onde eles dançaram, curtiram, socializaram lá, até paqueraram lá também. Então, a nossa preocupação é realmente trazer essa informação para as famílias. Dentro do seminário, a gente conseguiu ter vários inputs ali de famílias preocupadas com relação ao envelhecimento, à alfabetização. E aí, com essas dores, vai chegando essa informação para a gente que a gente começa a pesquisar. Eu e a Elaine, a gente não chegou na parte do envelhecimento dos nossos filhos ainda. Mas, cara, é uma coisa que me preocupa demais. Muito. Sim. Como que vai ser a sociedade daqui 30 anos, 40 anos, quando a Bianca estiver com 40? Cara, isso aí me preocupa, Davi. Então, são coisas que a gente tem que tentar fazer mudar agora, Elaine. A gente precisa estar brigando para quê? Pode ser que a gente não consiga trazer um tratamento de qualidade para a Lu, que vai fazer 50 anos. Mas a gente pode trabalhar nisso para daqui 5 anos, 4 anos, nessa próxima gestão, a gente ter um espaço, que nem o Jet falou, onde a gente vai conseguir dar um centro de convivência para a família, para a pessoa com síndrome de Down, onde a gente vai poder levar ele com um especialista de ortopedia, que ele vai conseguir ser tratado com qualidade. A gente tem respostas lá de famílias, Elaine, assim, que é uma coisa que me choca muito, tá? Que é não poder dar a oportunidade que a Bianca tem, que eu consigo dar para a Bianca. A gente tem condições de mães que vai pelo SUS fazer um pediatra com o filho, cada consulta é um médico diferente. E aí você não tem um prontuário que acompanha essa família aí, essa criança aí durante esse período. Então, cada médico que chega lá, ele quer atender rápido para liberar logo a pessoa e não faz aquele acompanhamento de qualidade com a pessoa para saber se ela está fazendo a terapia certa, se realmente a terapia que ela está fazendo vai dar a oportunidade dela se alfabetizar ou dela ter uma qualidade de vida boa. Então, isso me preocupa muito. E isso me dá, assim, eu fico até triste quando eu vejo no grupo lá nosso, lá da Síndrome de Down, famílias que postam lá o filho dela e o filho dela não está no mesmo desenvolvimento, talvez, da Bianca, entendeu? Eu fico meio chateado com isso. Porque a terapia, ela conta muito. Cara, é fantástico. A Bianca tá na terapia desde 3 meses, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai buscando informação e a gente vai fazendo isso. E eu acredito que seja o papel da associação como todo isso. A gente conseguir trazer informação para as famílias, a gente conseguir, em um certo momento, ter esses terapeutas, que nem o Jet falou, dentro da associação também, para a gente ajudar tanto o município quanto o Estado na questão do avanço dos nossos filhos ali. Dentro da... Só para realtar de novo outro trabalho que a gente fez da associação, que foi o ciclo de palestra que a gente está fazendo. A gente fez agora em março, no dia da Síndrome de Down, a gente fez no dia 20, dia da Síndrome de Down, no dia 21. A gente fez um SDMT Conecta T21 sobre educação e envelhecimento. Uma dessas famílias que participaram do seminário questionou que ela sentiu falta de falar sobre envelhecimento para a pessoa com síndrome de Down. E eu falei, não, então, próximo que tiver, eu vou falar de alfabetização e envelhecimento para atender a sua irmã. Porque muitas pessoas lá, quem cuida é o irmão. Por exemplo, o pai morreu, sobrou para o irmão cuidar. Então, querendo ou não, é um peso muito grande nas costas dessas pessoas também. E aí a gente conseguiu provocar com a doutora Andressa, que ela faz parte da geriatria do Júlio Miller. Fantástico, cara. A gente conseguiu abrir a cabeça dela com relação ao envelhecimento precoce dos nossos filhos. A gente mostrou para ela, eu falei para ela que eu gostaria de comentar isso, por quê? Chegou nos 30 anos, que nem o seu filho vai chegar, ele vai começar a ter problema de quadril, ele vai ter problema de visão, ele vai ter uma catarata. A gente tem o envelhecimento precoce na síndrome de Down. Verdade. E essa cobertura do envelhecimento, a gente não sabe em qual posto levar e outra. Quando leva no posto, ele é negado, porque ele tem 30 anos. Então, a gente está conseguindo abrir a cabeça da sociedade para isso e a gente brigar por uma lei pública para a gente conseguir também essa questão da saúde. Então, a gente está fazendo um levantamento de estudo junto com a doutora Andressa, que ela é professora também lá do pessoal de medicina do Júlio Miller, para a gente fazer outro projeto de lei para a gente conseguir atender a pessoa com deficiência a partir dos 30 anos, como geriatria também. Então, tipo assim, são coisas que chegam pra gente que a gente consegue brigar pelo direito. E aí não é só um que é beneficiado, são todos, entendeu? Sim. Olha, inclusive, vou entrar nesse assunto das terapias, porque também eu não vou falar particular, tá? Elaine, mãe do Luiz Gustavo. O CRIDAC é um lugar maravilhoso. É pelo SUS. Ele tem a fono e físio dentro do CRIDAC. E eu vou te falar. Eu não entendia muito, né? E eu comecei e eu levei ele para fazer a fono e físio no CRIDAC. E eu vou falar, foi uma virada de chave na minha vida, na vida dele, por quê? É pelo SUS.
Os profissionais lá dentro são maravilhosos, porque Sim, lá é um centro verdade. de reabilitação. A minha sogra, inclusive, né, trabalhou muitos anos lá. Hoje o Luiz Gustavo faz a terapia ocupacional com a tia Bel, que também foi de lá. Né? Hoje ele tem a fono, que é a Renata, né? Você, Eu Ana faço Renata, particular. Você faz particular. Meu não, meu é lá pelo CRIDAC. E assim, é importante falar, porque muitas mães não sabem aonde é CRIDAC, o que é o CRIDAC, o que tem dentro do CRIDAC para o seu filho. E o CRIDAC, os profissionais de lá são maravilhosos. Lá tem neuro, lá tem fisioterapeutas, lá tem TO, lá tem tudo. E assim, pelo meu entendimento, para a criança, para início, né, do crescimento deles, é fila zero. Claro, você tem que passar por vários, né? Vocês têm que ir lá, ir no postinho, fazer todos os trâmites, né? Que o CRIDAC pede. Você consegue. Ah, mas é difícil porque é SUS. Não fica falando, mas é difícil se você não correr atrás. Eu falo isso porque eu já encaminhei. Não eu levei lá e consegui vaga, não. Eu já encaminhei, já dei orientações como que consegue. E estão lá até hoje. E dão graças a Deus a mim, por quê? Porque essa falta de comunicação, de informação, as pessoas achando assim, porque a gente já tem essa questão, né, da cabeça. O SUS não vai conseguir, é demorado. Não. Faça os trâmites corretamente, porque o meu filho está lá. Ele faz pelo plano, né, que dá para cobrir algumas coisas, mas eu não abro mão do CRIDAC, porque os profissionais de lá só mexem com reabilitação. São e ótimos. ele precisa disso. Né? Então, assim, foi bom falar essa questão da terapia, porque, para mim, a terapia precoce é tudo. É o norte, é tudo. Por quê? Porque se você não iniciar precocemente as terapias para o seu filho, eu tô falando no caso que o Lug tem 1 ano e 5 meses só. Eu vejo que a evolução dele é muito mais do que eu esperava. Né? E assim, eu consigo passar essas informações como o Léo também, né, Léo? A gente troca muito sobre isso. E não quer dizer que, mas o seu é mais do que o meu é mais do que o seu. Não, cada criança tem seu tempo. Né? Eu falo o seguinte, eu falo que a gente é muito ansioso, né? Aí, o mal que faz pro pai é a comparação. Meu filho andou com 1 ano e 6 meses, o senhor não andou? Opa, você tá fazendo alguma coisa errada, e não é isso. Cada um tem seu tempo. Cada pessoa a gente tem que respeitar. Por isso que a camisa a gente coloca respeito e oportunidade, né? Léo, tem uma outra situação, eu comentava lá da zona rural, né? As comunidades rurais, a informação há 26 anos atrás, claro, chegava, o veículo de comunicação que chegava era o rádio. E eu estava no rádio. Eu aproveitei aquele momento para propagar isso. Aí eu fiz um levantamento, junto com alguns colegas jornalistas lá do Grupo Gazeta, quantas crianças na zona rural tinham síndrome de Down, como é que elas viviam. Aí nós ajudamos, é claro, encaminhando via Defensoria Pública, porque muitas delas não recebiam o BPC, o benefício de prestação continuada. E esse benefício ajudou muito no trabalho, porque 99% das crianças que recebem BPC é tudo para a saúde da criança. Tudo. Com certeza. Então, até assim, eu tenho um irmão especial também, meu pai sempre teve condição de dar o plano de saúde para o meu irmão, para a gente da família também. Mas assim, a gente vê que consome muito, né, essa questão da saúde. É terapia, é o deslocamento, Então a gente vê e tem que lutar por essa política pública também. Tem tantos outros benefícios. A gente vê famílias dentro da associação que às vezes o BPC é a única forma que a mãe tem também de manter o sustento daquele filho, da família às vezes, porque ela já foi abandonada pelo marido, recebe lá um outro tipo de auxílio também. E a única forma talvez ela se manter viva, saca? Verdade. E o benefício é negado. E aí ela tem que fazer a comprovação. Aí ela tem que fazer, sabe? Então, existem muitas burocracias também para dificultar esse benefício da família. E a gente tem que tentar criar algum tipo de condição para essa família ter as oportunidades também. Garantir que ela leve o filho dela na terapia. A gente tem muita mãe que sai do serviço para acompanhar o filho em terapia. Sim. Isso é comum, cara. Porque a empresa privada também não entende que aquela mãe tem que ficar fora porque o filho dela tem que fazer terapia. Aí o patrão manda embora. Então, a gente, cara, tem muita coisa para mexer ainda na questão da pessoa com deficiência como um todo. Tá? Então, tipo assim, eu acredito muito nisso. Quando o Davi fala de levar a voz, foi uma preocupação minha também com a associação. Todos os eventos que a gente faz a transmissão ao vivo. A gente levou do seminário, a gente fez toda a transmissão ao vivo, a gente disponibilizou no YouTube.
Mais de 300 pessoas acompanharam pelo YouTube, foi fantástico também, para levar essa informação. Se hoje eu aqui em Cuiabá, que é a capital do estado, eu tenho dificuldade com informação, imagina quem está lá em Confresa, imagina quem está num outro município menor, que é o que você falou, numa comunidade rural. Cara, ele não tem acesso ao melhor médico, ele não tem acesso à melhor terapia. A gente teve uma coisa que me impactou muito para fazer isso também, foi acompanhar a Bianca numa das terapias. Tinha uma mulher de Mirassol, que veio para cá, o filho dela tinha problema cardíaco, síndrome de Down, e ela estava na Unimed aqui, aprendendo como fazer as terapias no filho para levar para profissional de lá fazer a terapia. Então, olha, cara, como que a mãe é a mãe é muito preocupada com o filho realmente para dar o melhor. Ela veio se capacitar aqui com a terapeuta para ver o que a fisioterapeuta fazia para saber como lidar com o filho dela lá e indicar para a pessoa lá de Mirassol. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também de levar essa informação de qualidade também para as famílias, porque imagina, a mesma escuridão que a gente está aqui, tem outra família lá no interior também, então a gente tem que ter esse cuidado. O que a Elaine falou a respeito da política pública de saúde, ela funciona efetivamente. Mas aí o que vem muita preocupação da sociedade como um todo é o acesso, a garantia do acesso. Né? Você colocou, Leonardo, dentro da associação que você se deparou com inúmeras dificuldades dos pais e é relacionado ao acesso. E esse trabalho tem que começar lá na unidade básica de saúde. Né? Lá nos PSE, no hospital, quando nasce também. No hospital. Então, assim, para ter garantido isso. Então, ela está presente, a política, ela funciona. O CRIDAC, ele é um centro de referência em trabalho excelente. Um trabalho maravilhoso, profissionais extremamente dedicados. E é necessário que se fortaleça. Tem que aumentar a possibilidade de acesso lá a eles, sabe? Informação, né? Eu acho que a informação... Uma coisa que eu acho que poderia ser trabalhada também no CRIDAC é depois dos 14 anos. Chegou aos 14 anos, eles são praticamente, assim, terminou o que tinha para fazer aqui no CRIDAC, a gente não tem acompanhamento. Isso aconteceu com o Gabriel. Então, esse é um ponto que a gente tem que observar com política pública, com os nossos servidores aí, para brigar por esse direito e a gente melhorar o acesso a isso. Porque hoje, depois desses 14 anos, onde que vai ficar nossos filhos? Quem que vai cuidar dos nossos filhos? Vai ficar no Crisdal de Mato Grosso. Que vamos desenvolver. No futuro nós vamos ter aqui. Se Deus quiser. Né? Vamos levantar essa bandeira, então. Vamos levantar essa bandeira. E assim, muitas coisas que a gente vem debatendo aqui, só para você ver como falta informação. E a gente tem que trazer a síndrome de Down como protagonista desse assunto que a gente está falando. A gente hoje lá na associação, eu levei a informação para alguns empresários sobre a questão de síndrome de Down, da associação, que a gente tinha pessoas fantásticas lá dentro com síndrome de Down, e 2 empresas querem contratar pessoas com síndrome de Down para trabalhar. A gente tem a Marília, que trabalha na Assembleia, filha do Edmilson. A gente tem o Vinícius, que é assessor do Sérgio Ricardo no TCE, com síndrome de Down. Então, eles têm a capacidade de trabalhar. A gente só precisa dar a oportunidade de qualificar eles. Eles e a sociedade também, a empresa que vai estar trabalhando. Verdade. Hoje a gente tem 2 empresas querendo contratar pessoas com síndrome de Down e a gente não consegue qualificar essa empresa na questão profissional e também indicar essa pessoa com síndrome de Down para trabalhar lá. Por quê? Porque a gente não tem essa daí dentro da associação bem definido. Ou então fazer uma política junto com o SEBRAE, com o SENAC, para ter essa qualificação e levar essa pessoa para o mercado de trabalho. Então a gente tem que trazer ele para o protagonismo. A gente está tentando na associação também ter os autodefensores para eles defender e estar participando aqui desse podcast com você, Davi. Então a gente tem a possibilidade, eles são fantásticos, a gente só precisa dar o quê para eles? Oportunidade. Oportunidade, verdade. E tem muita gente massa dentro da associação de síndrome de Down, com síndrome de Down mesmo. A gente tem o Vitinho. Cara, o Vitinho não é possível você ir lá e conversar com ele, não sair dando risada, sabe? A gente tem o Pedrão, cara, a gente tem a Marília. Vixe, são várias pessoas lá que a gente consegue se destacar e consegue ter voz, entendeu? Então é isso que a gente precisa dar oportunidade para eles também. Hoje no Brasil nós temos diversas pessoas com síndrome de Down que são referência no que fazem, principalmente os adolescentes que estão bem engajados nas redes sociais aí, desenvolvem trabalho maravilhoso aí. O Dr. Zan, o Dr. Zan é o Pai da síndrome de Down. É o cara, né, dentro da síndrome de Down dentro do Brasil. É o maior pesquisador sobre a síndrome. Ele é a filha, né? A filha, a doutora Roberta também. Agora, a neta, a gente tinha convidado ele para vir presencialmente aqui no seminário. Ele não podia porque a neta ia fazer uma tese da faculdade dela de medicina, o trabalho final lá, e era voltado para a síndrome de Down também. Então, graças a Deus, a família está bem empenhada nisso, vai dar continuidade. Tá aí, né? Mas assim, o Dr. Zan falou pra gente lá qual que é a diferença minha e dele lá.
Por que que ele era médico e por que que eu era empresário? Aí eu falei, o que que tem a ver com síndrome de Down isso, né? Eu falei, doutor Zan, talvez é porque o senhor estudou mais que eu. Ele falou, não, eu tive a oportunidade para ser médico. Aí eu virei médico. Você teve a oportunidade de ser empresário, de ser formado na computação e etc. Então você teve a oportunidade. Se a gente der a oportunidade para nossos filhos e a gente ter paciência, a gente qualificar eles vão fazer um trabalho bem feito. A gente tem a Lu lá na associação, ela não fala, ela fala algumas coisas, se comunica muito bem, sabe? Mas ela não fala, a irmã da Mafalda. Sim. O Davi conhece ela. A Lu, trabalhos de cozinha, bolo, essas coisas, sabe? Impressionante. Descascar, o trabalho manual dela é fantástico. Fantástico, Então, tipo verdade. assim, ela poderia trabalhar numa cozinha tranquilamente, entendeu? Ela cuidou de todas as sobrinhas dela, ela que cuidou. A Mafalda ficava trabalhando, ela cuidando das netas, das sobrinhas. Então, a gente só precisa dar o quê? Oportunidade para eles. E é isso que a gente vai buscar. Por isso que eu preciso de pais engajados, que nem a Elaine, pessoas interessadas no assunto, que nem o Jet, como o Davi também, para a gente fazer uma associação forte, ter uma sociedade melhor e dar oportunidade para os nossos filhos. É isso que a gente tem que fazer. Trabalho realmente necessário, que é a informação, né? Necessário, importante. Ó, hoje lá na associação, falando da informação, eu vou aproveitar para puxar o gancho da associação, tá, Davi? Sim, vamos nessa. A gente fez o lançamento do site, o www.asdmt.com.br. As famílias podem entrar lá, tem muita informação de lei lá. É só mais... Qual que é o endereço? www.asdmt.com.br. Isso, .com.br. Aí lá dentro você tem as leis, você pode se associar também, fazer doação, tudo por lá. Lá a gente traz algumas informações também de notícias que saem sobre assuntos relacionados à síndrome de Down. Lá tem alguns parceiros também que apoiam a causa que estão lá também. Então lá a mãe pode ter bastante assuntos relacionados à síndrome de Down. Outra coisa também, a gente criou a Teca 21, que é uma assistente virtual para acolher as famílias também e passar a informação de forma verdadeira, né? Como seria isso? Eu tenho a Bianca com síndrome de Down, eu quero saber como funciona para levar minha filha no CRIDAC. Como que eu faço para dar vacina na minha filha? Tudo isso ela pode conversar com a Teca 21 e ela entende, acolhe as famílias e dá essas informações através de texto, ela entende áudio também, e ela informa as famílias para acolher e dar essa informação também. Então ajuda muito. Como na associação a gente não tem colaborador, é tudo voluntário, a gente criou a Teca para não ter um custo também e informar essas famílias. E a Teca também é legal, a gente fez a divulgação dela no evento, e agora com o problema da educação, já ajudou em algumas denúncias. Então, se a pessoa faz uma denúncia falando sobre um abuso, por exemplo, moral com a minha filha, a gente não conseguiu uma vaga para ela em tal lugar. Fez uma denúncia, ele cai direto para o nosso jurídico, porque a gente tem voluntários lá também, para a gente estar procurando o Ministério Público, procurando a Secretaria, para estar passando essa informação também. Então, é fantástico o trabalho da Teca também. Leonardo, a associação tem recebido assim, denúncia em relação à questão da discriminação? A gente recebeu uma denúncia, até saiu na mídia também, do menino que sofreu preconceito no ônibus, né? Saiu na mídia aí, bastante com relação a isso. A gente tentou fazer um trabalho junto com a prefeitura, para quê? Assim, eu vou falar como Leonardo Pessoa, o que eu sugeri pro secretário de inclusão. Sempre quando meu irmão tinha problema na escola, sabe o que minha mãe fazia? Porque meu irmão sofreu preconceito a vida inteira dentro da escola também. Tinha muitos amigos, mas sofria muito preconceito. Quando um aluno começava a encher o saco dele demais, ou dava trabalho pro professor, minha mãe falava assim, próximo trabalho, pede para ele fazer lá em casa comigo, tá? Então tá. Aí esse aluno ia lá, estava dando problema pro meu irmão, chegava em casa, aí tava lá eu, minha irmã, o Rodrigo, a gente jogava videogame, brincava, minha mãe fazia aqueles bolos maravilhosos. E aí a pessoa que dava problema para minha mãe, ela trazia como um amigo depois pro Rodrigo, transformava aquele problema em uma amizade. E o problema dos nossos filhos qual que é? Meu irmão, por exemplo, os amigos do meu irmão são meus amigos. A pessoa com deficiência não tem amigo, se você for ver. É o parente próximo ali, no máximo que ele vai ter de amigo, entendeu? É uma coisa que a gente tem que brigar também. E aí eu propus pro Andrico pra gente procurar essas pessoas que acabaram judiando lá do rapaz no ônibus, para chamar eles para ser voluntário no evento da Síndrome de Down para ele ver.
qual que era a nossa realidade da família e tentar aproximar ele da deficiência. Porque, às vezes, essa pessoa, quando ela faz o bullying, ela não tem o conhecimento, ela não convive com a pessoa com deficiência. Ela não sabe o que o Davi está passando por causa daquele bullying que ele fez com o filho dele. O pai sofre também, a mãe sofre. Sim. Então, a minha ideia era o quê? Aproximar esse problema junto com a associação e fazer esse trabalho voluntário. Eu acredito que a gente ia educar muito mais ele do que a gente processando, prendendo, entendeu? Então a gente propôs isso para a secretaria, só que aí acabou não acontecendo essa comunicação a tempo. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer isso. E outra coisa, a gente está dentro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência também. A gente briga lá com o secretário, de debate, para que tenha mais propaganda sobre deficiência nas escolas. Precisa. É muito importante informar. Eu e a Elaine estudamos junto. A gente só foi saber de síndrome de Down quando a gente aprende na biologia lá a questão de cromossomo. É a única forma que a gente sabe de síndrome de Down na escola. A gente não tem uma cartilha, a gente não tem um vídeo falando da questão de como a pessoa com deficiência pode ser o melhor amigo dessa pessoa. Cara, a pessoa com síndrome de Down pode ser o melhor amigo da vida de uma pessoa, cara. Eles são extremamente amorosos, competentes, inteligentes. Então, falta essa informação. E aí a gente vê muito pai o quê? Que não conversa com o filho dela não, que tem síndrome de Down, sabe? Que tenta isolar a gente. E não é isso, é falta do quê? De educação. Então a gente precisa trabalhar isso também no estado, no município também. Inclusive, falar agora também da parte do preconceito, da sociedade. Né? Porque isso daí dói muito na gente, muito. Né? Não? E, inclusive, tem os casos assim, que já aconteceu com o Luiz Gustavo, a gente no mercado, e eu lá na fila, como era a fila do pão, né? Eu falei, eu vou levar o Luiz Gustavo, que era bebezinho, eu falei, para não pegar aquela fila que faz um caracol, né? Falei, vou levar ele, que aí eu não pego a fila. E fui com ele, não peguei a fila, falei, vou lá rapidinho, compro o pão e vou pagar. Cheguei no caixa, tô com ele no colo, ele é muito risonho, ele é blogueiro, né? Ele todo risonho, tudo, de repente eu senti uma mão nas minhas costas. Não querendo te ofender, mas ele tem síndrome de Down? Eu falei, já vem informação, falta de informação aí. Peguei, virei pra ela e falei assim, não, você não me ofende não, ele tem síndrome de Down. E não bastasse, ela fez assim. Ai, graças a Deus, meus filhos nasceram todos normais. Eu não nasci para ser mãe de síndrome de Down. Aí eu olhei para ela, Luiz Gustavo tava rindo, né? Eu olhei para ela, olhei bem nos olhos dela e falei assim, mas você nunca vai saber o que é ser mãe de síndrome de Down. O amor que a gente sente é diferente. Não tem. E vou te falar, quem me conhece, quem vai ouvir aí, sabe como que eu sou. Eu sou de toma lá da cá, eu sou de rebater, sabe? Mas quando eu tô com ele, eu não sei, eu acho que é Deus, tá? Uma aura. Que segura a minha cabeça e fala, olha, Elaine, controla, vamos lá. Porque com ele, eu sou totalmente diferente. E quando ela falou isso, não nasci para ser mãe de síndrome de Down, meus filhos nasceram todos normais. Eu olhei para ela e falei assim, olha, o Luiz Gustavo, ele é normal. Ele só tem uma condição genética. Ela pegou e falou assim, não, mas é porque eu não sei a forma de falar. Eu falei, olha, eu acho que... Aí ela falou assim pra mim, eu acho que te ofendi, né? Porque ela no início veio questionar, veio falar sobre isso. Eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu só posso te falar uma coisa. Você não me ofendeu, mas a partir de hoje, só rever a forma como você aborda uma pergunta, um questionamento, uma dúvida sua. Só ver como que você aborda, porque isso daí gerou preconceito. E aí ela ficou, mas mesmo assim, eu não nasci para ser mãe de síndrome de Down. Ainda ficou batendo aquilo. Beleza, ela tinha minha idade. Eu ouço falar bastante um termo assim... Os pais, né? Falam, meu filho que tem síndrome de Down está preparado para conviver com seu filho e a sociedade em geral. E o seu filho está preparado para conviver com meu filho, a sociedade? Teve a Elaine falando isso daí, teve um dia que a gente estava lá na Unimed, fazendo propaganda aqui, tá? Não, mas só estou contando o caso e foi lá, então por isso que eu questiono. E aí, nesse local da terapia, onde a Bianca faz a fono, lá na Unimed, a maioria lá é autista, né? E aí um dia, sentado lá, a mulher chegou para mim na recepção e falou assim, vai ter uma palestra com a psicóloga para os pais ali, você não quer participar? Eu falei, eu vou. Tava sozinho, a Evelyn tinha entrado com a Bianca para terapia, eu fiquei sozinho lá, falei, eu vou lá. E chegou a conversar e tal, e tava falando da questão da reação, o tema que eles estavam falando lá. E aí começou a falar para uma mãe o que mais incomodava. Ela, o jeito que trata meu filho, tá? Foi falando e chegou para mim. Ele falou, e você? Eu falei assim, então, o que mais me incomoda é o olhar.
Ela falou, como assim o olhar? Eu falei, eu tô andando com a Bianca. A pessoa olha primeiro pra ela, faz uma cara, tipo assim, assustada ou de nojo, assim, uma cara estranha que faz. E a hora que olha pra mim, eu tô assim, rindo, feliz, com a Bianca no colo. Aí depois ela abre um sorriso. Mas aquele olhar me dá muita raiva. Porque é o olhar do preconceito, tipo assim, olha lá, o que ele tem? Será que ele tem alguma coisa? Então esse olhar acabava me incomodando muito também. Então, isso que me incomoda. E depois todos os pais, realmente, o olhar de quando meu filho tá dando uma crise, é falta de surra. Mas ele não sabe o problema que a gente tá tendo do autista também, entendeu? E, sabe, tem uma situação também, isso acontece comigo, né? O meu filho, o Gabriel Henrique, ele não consegue frequentar um ambiente que o som, se o som estiver alto, ele não consegue ficar no ambiente. Mas não é porque ele... alguém pode falar, é a birra dele. Não, é que ele não consegue. Se o som estiver alto, por exemplo, eu tenho que sair com ele daquele ambiente. Ou pedir para baixar o volume do som. Outra situação que aí envolve a sociedade, eu acho que todos que estão acompanhando o Podfesp nesse momento têm que se atentar em relação a isso. Eu sou flamenguista, gosto do futebol, mas eu do fogos, o meu filho, por exemplo, ele não suporta isso. Né? Se estiver soltando fogos, eu tenho que levar para dentro, tem uma sensibilidade muito grande. Né? Até ele teve um diagnóstico que ele tem um pouco do autismo. Porque, que nem a Elaine falou, é apenas uma condição genética. Então, vem outras coisas junto com a síndrome de Down. Isso. Então, a gente tem autista, a gente tem deficiente auditivo, a gente tem muitas outras condições junto com a síndrome de Down. Então, a gente tem que cuidar da pessoa com deficiência, é o que eu falo. E, de modo geral. De modo geral. Por isso que é interessante a gente chamar a atenção aí da nossa população, isso no contexto geral da sociedade. Davi, né? olha que legal, assim, olha que legal que aconteceu. A gente teve uma festinha da Bianca agora, lá, a Bianca estudando numa escola particular. E aí teve uma reunião de pais, que estava uma psicóloga lá para falar da questão da educação positiva. Ai filho, sabe? Aquela educação de não bater, que é a tendência agora, né? Assim, meu pai nunca me bateu, mas minha mãe me regaçava, né? Por isso que eu não amo ela, né? Mas minha mãe judiava do Leonardo. Mas Leonardo aprontava também, viu, Davi? Aí, tava tendo essa educação positiva lá dentro. E a gente conversando e tal, eu comecei a falar da Bianca, porque a Bianca é a única que tem síndrome de Down na escola. E aí a gente começou a falar, e uma mãe falou também da questão do filho dela que era autista e tal. E aí, como eu fui falando da síndrome de Down, o pai pegou e falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Aí a mulher falou, pode. Ele falou, ô pai, Léo, como que eu devo me tratar quando eu vejo alguém com deficiência? Eu falei, cara, que pergunta foda. É massa isso, porque foi o que a Elaine falou. Às vezes a pessoa não sabe como chegar na pessoa com síndrome de Down ou na pessoa com autismo quando ela está tendo crise. Às vezes até se você tocar na pessoa com autismo, ela vai ter uma reação, talvez, Sim, que ela não verdade. goste, de agressiva, entendeu? Tem a diferença entre falta de informação e preconceito. Conceito, exato. Sim. A falta de informação, ela quando a pessoa vem e te aborda, a falta de informação, a gente sabe, a gente sente. Mas quando vem preconceito. o preconceito, a gente sente mais ainda. Por quê? Às vezes, o preconceito vem em forma, também tem essa. O às vezes vem dentro de preconceito casa. vem em forma Verdade. Vem de dentro da família esse falta de preconceito. informação. Mas a informação está aqui, ó. A informação está aqui nessa vivência. Você pode sair na rua, você pode andar um quilômetro aí que você vai encontrar alguma coisa que você vai aprender. Aí o que eu achei legal também desse assunto que cheirou lá na escola foi o seguinte. Olha a pergunta que o cara fez, que realmente, às vezes ele quer se aproximar, ele está educando o filho dele para uma educação que vai acolher a Bianca, vai acolher o Lug, só que ele não sabe como fazer isso. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei, sabe qual a melhor forma de você comunicar, de você incluir essa pessoa com deficiência? É chamar ele para o seu aniversário, o aniversário do seu filho. Convida a Bianca para o aniversário do seu filho, sabe? Não isola ela. Ou seu sobrinho, pega o seu sobrinho lá um dia que tem autismo, leva ele para passear, leva ele para um parque, leva ele para... Se ele não tiver problema, leva ele para o cinema, sabe? Mas você tem que socializar ele e o quê? Fazer seu filho conviver com a pessoa com deficiência. Eu tenho certeza que eu sou o que eu sou hoje por causa do meu irmão. Eu tenho primos que são hoje por causa do meu irmão também, que teve o convívio com o Rodrigo. Então, a pessoa com deficiência transforma você num ser humano melhor. E essa empatia que a gente espera da sociedade, entendeu? Se a gente tiver uma sociedade com mais empatia, com mais informação, com certeza daqui 30, 40 anos a gente vai ter uma sociedade muito melhor para a Bianca, para o Lug e para o Gabriel Henrique. Isso que ele está falando... só para concluir, isso que ele está falando, vou só abrir essa brecha, porque aconteceu com o meu filho típico. O João Vitor, ele tem 11 anos,
Ele estuda na escola Sonho de Criança. E o Luiz Gustavo também, estuda lá. Tudo na mesma escola. E lá teve a inclusão. Inclusive, a diretora maravilhosa, porque, assim, eu levo informação, eu recebo informação e ela tenta adaptar, ela tenta acolher todos os alunos dela por conta da inclusão. Inclusive, esses dias atrás, teve um caso muito... Olha só o que o celular também faz com as crianças. As crianças, elas só aprendem através dos adultos, dos pais, né? Do dia a dia. E meu filho, eu sempre observo o que ele está conversando no WhatsApp, porque eles são muito de grupos. Toda hora tem um grupo diferente. Eu olhei um grupo e estava escrito lá, descascar fulano. O amiguinho, descascar fulano. Falei, epa, se descascar deve ser alguma coisa já, né? Vou observar mais, ficar mais alerta ali. E comecei a ver. E eles conversam muito por áudio. E eu escutando, de repente, não vamos colocar, não coloca fulaninho, que tava lá o nome, né? Não coloca fulaninho não, porque ele é autista. Eu falei, epa, agora eu vou sentar aqui, porque agora eu vou ver o teor da conversa. E foi indo. E o meu filho não conversou na mensagem lá, porque ele é muito tímido e ele não é muito de embate, ele é muito de paz e amor. E eu lendo. Não coloca fulaninho porque o fulaninho é autista. Que não sei o que. De repente colocaram... E era só guri, só menino. De repente colocaram uma menina do grupo deles lá. Ela pegou e mandou uma mensagem. Olha, quem me colocou nesse grupo, por favor, tirar. Aí o outro pegou e falou assim, não sei o que você tá falando aí, não sei o quê. Porque era menina, no meio dos meninos. Alguém colocou ela lá. Aí ela pegou e falou assim, se vocês não me tirarem, eu vou contar para o meu pai. Aí o que aconteceu? Um outro amiguinho rebateu. Sua fofoqueira, sua baleia. Começou a falar, eu falei, epa, o negócio já tá, saindo do controle. De repente eu descobri que isso desencadeou uma coisa muito ruim para ela, né? Que aí a questão dos pais não observarem o que tá acontecendo. O monitoramento. O que eu fiz? Peguei, gravei pelo meu celular, gravei e eu peguei, aí escrevi. Falei, vocês sabiam, como se fosse meu filho escrevendo, vocês sabiam que eu tenho um irmão com síndrome de Down? E síndrome de Down, autista, seja lá o que for, falei da forma como eles entenderem. Sim. Isso é preconceito? E peguei e mostrei pro meu filho. Falei, aí expliquei para ele. Falei, filho, isso daí é preconceito, porque ele não tem entendimento. É nós que temos que levar essa informação. E eu comecei a falar para ele, filho, síndrome de Down, autismo, tudo eles são, né, PCD. O que é PCD? É pessoas com deficiência. A deficiência não é só perder uma perna, andar numa cadeira de roda. O seu irmão é um PCD. Ele falou assim, mas lá falou autista e Luiz Gustavo é síndrome de Down. Eu falei, mas você tá vendo? Vocês estão fazendo chacota, brincadeira, por mais que vocês tenham essa idade, vocês estão fazendo uma brincadeira que você não é legal. Você ia gostar de alguém falar isso pro seu irmão? Fala a verdade pra mim. Ele, não. Eu falei, então, se você não quer que faça com você, você não tem que fazer com o outro. E se você tá dentro do grupo, por mais que você não falou, você tá compactuando com tudo. Aí o que eu fiz? Levei a informação para a diretora tomou ciência, falou, Elaine, realmente fiquei sabendo desse grupo, mas o grupo sumiu. As mães foram ver, eles apagaram. Falei, mas não apagou não, porque eu gravei, tá aqui. Mostrei para ela tudo, ela falou assim, o que dá pra gente fazer? Meu Deus, eu vou ter que dar um jeito. Falei, não. Vamos fazer uma semana de inclusão. Uma palestra. Pode usar o Luiz Gustavo. Eu adoro que usa o Luiz Gustavo como referência. Eu gosto porque ele está em contato com a sociedade. Ele não é uma revista que você for ler lá e ver. Ele está presente, ele está ali, sabe? Ele existe, é de carne e osso. Isso daí é bom. E ela falou, não, Elaine, vou levar eles para uma praça. E lá a gente vai ter uma roda, onde a gente vai ter a negócio. Falei, coloca o Luiz Gustavo, vai lá, leva ele na sala. Leva pra... Pois é, vou até falar com ela sobre isso. Porque isso é muito interessante. Por quê? Aí vem a questão. Mas os pais, alguns pais, né? Mas a escola tem que falar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Tudo bem, a escola é um complemento, mas a informação ela é de dentro da família. É que a gente tem pouca informação dentro da escola, realmente. Isso que a Elaine falou, realmente, assim, é uma preocupação minha, quanto pai, é saber quem vai cuidar da Bianca, né? Então, tipo assim, ela tem o outro filho dela que vai cuidar do Lug, vai defender o Lug, pro que for. Quando a Bianca nasceu, a minha preocupação era como que eu ia educar a Elisa e a Luísa, que é minhas afilhadas sobrinhas, para lidar com a Bianca e ser receptiva com a Bianca.
Porque ela ia ver que a Bianca era diferente das outras, né? E aí a gente trabalha a Bianquinha como a prima predileta dela, sabe? Então a gente trabalha isso, você tem que ver o amor das primas com a Bianca. E aí a gente começou a ensinar que a Bianquinha era diferente. A gente viu uma mulher com síndrome de Down, que já tinha mais de 40 anos, era pequenininha com síndrome de Down, e ela tava indo pro carnaval e eu tava com as duas lá. Aí eu falei, lá, vamos conversar com aquela amiguinha lá, ela é igual a Bianca, vamos lá. Aí ela falou, padrinho, ela é igual a Bianca, ela é velha, mas ela é criança ainda. Eu falei, não, Lu, é que é assim, aí você vai explicar e contar. Mas assim, a preocupação da educação é muito importante. E aí, quando ela chega na escola e vê outro amiguinho com síndrome de Down, ela fala assim, padrinho, tem outro amiguinho meu lá igual a Bianca. E ela vai tratar diferente. Então, por isso que eu falo, quando você tem um contato com síndrome de Down, você tem informação, cara, você vai ser uma pessoa melhor. Não tem como você ser uma pessoa ruim, A entendeu? informação ajuda demais, né? Deixa eu só ver aqui com a produção nosso tempo. Temos... Ah, tá. Bom, a produção está dizendo que Vamos ter que fazer estamos mais um episódio. Vamos fazer um próximo episódio, né, Porque ainda Herbert? nem terminei o que eu queria ter, o que eu queria Eu falar. quero falar dessa questão eu acho que a empatia é a melhor forma de você aproximar, né? Porque naturalmente uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, ela já sofre uma rejeição da sociedade. O olhar, né? Então a gente tem que ser Verdade. muito empático, né? Nesse trato com a pessoa, nessa aproximação. Cada criança, cada pessoa tem seu jeito, tem sua forma de receber o contato, seja ele visual, seja ele contato tato, né? Então a gente tem que entender todo esse processo para a gente se aproximar da forma mais adequada possível e ter essa receptividade, né? Quando o Leonardo falou da capacidade, eu vou dar um exemplo aqui, que eu converso com crianças no Brasil de isso. 4, 5 anos de chamada de vídeo e eu fico assim encantado com E é isso que eu com a queria até falar. desenvoltura Eu deles. acho muito legal. interessante, legal, do jeito que o Jet é. Eu acompanho ele na rede social e assim, aí ele reposta algumas coisas, algumas informações, alguma vivência até fora do estado. E eu vejo que é tudo assim, sabe, natural. Inclusive tem um caso, né, de uma senhora que é mãe. Ah, Dona Isabel, Dona que é a mãe da Isabel. Cristina. É. E Que é ela a- tem a- síndrome de Down, a família não sabia que ela era síndrome de Down. Ela casou, ela tem a filha, fez Ela um tem livro. Uma história maravilhosa. Bacana, hein? É muito, História muito linda. A interessante. filha estava num evento, a Cristina, e aí lá estavam falando de que a pessoa com síndrome de Down, a mulher, ela não podia ter filho, tudo. E aí naquilo ali ela A se gente tem manifestou. pessoas com síndrome de Down aqui em Cuiabá que tem filho também. E aí um cineasta se aproximou Já e é aí adulto, foi uma já é história É enorme. uma maravilhosa. história maravilhosa. Tem um livro Bacana. dela. Tem livro. Bacana. Até pedi um livro. Gente, Manda ó, nela. aqui no finalzinho do nosso Podfesp, nós temos aqui duas crianças ilustres aqui conosco. A Bianca e o casal Luiz maravilhoso. Gustavo aqui. O pequeno Doug dormia. Ei, Eu sou o artista. cadê o bebê da mamãe? Aqui, gente. Aqui é o microfone, fala. Lali. E a Bianquinha, Oh, meu Deus Deus do do céu. céu. Aqui. Aqui, ponte, tá no colo da vovó. cuidando desse jeito. Aqui, ó, que legal aqui, filho, ó. Aqui, ó. Ah, Gente, tá aqui. Tá com sono, eu tô com sono. aí. Aqui o Luiz Gustavo, a Bianca. Bom, Ela, Já oi, tá mais pessoal. ambientada agora. Dá um beijo. gente amiga, e aqui carinhosamente, Leonardo, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Participando aqui, trazendo essas informações, juntamente com a Elaine. Eu também colocando experiência também do meu filho, o Gabriel Henrique, tem 26 anos, com síndrome de Down, né? Então tem toda uma história. Jet, você trabalho que você também desenvolve. Prazer muito grande tê-los aqui com a gente. Muito obrigado, é só agradecer. Ô, Davi, eu quero agradecer o espaço também de falar um pouco sobre a síndrome de Down, mas eu quero agradecer a Carmen também por essa oportunidade de a gente estar falando sobre a síndrome de Down aí também para o estado todo e para os servidores públicos, que é muito importante. Eu quero agradecer, né, com mais carinho ainda. Quero agradecer vocês, a FESP, em especial minha sogra, porque é ela que está nessa luta junto. Então, assim, por isso que quando nós falamos da família, ter esse apoio, esse carinho, o caminhar nosso é mais sereno, mais calmo, né?
Eu quero fazer um complemento ao meu agradecimento aqui, né? Estender ao Leonardo, que tem feito um grande trabalho em frente à associação, a Carmen, enquanto presidente aqui da federação, que está dando a oportunidade de abrir esse espaço para que a gente possa divulgar cada vez mais o trabalho da associação, essa parceria da federação e das demais pessoas envolvidas com a síndrome de Down. Tá ok. Leonardo é o presidente da Associação do Síndrome de Down do Estado de Mato Grosso. E, mais uma vez, o site... É www.asdmt.com.br. E vou fazer o convite aí para o pessoal acessar, fazer doação também, para a gente conseguir levar mais informação também para as famílias. E quem tiver algum contato com uma pessoa com síndrome de Down, para falar, para se associar, para fazer parte também do nosso convívio. O Davi aí é um longo participante lá da associação também, sabe ali que a convivência entre as famílias é muito importante e ajuda muito nessa jornada aí. Verdade. Muito... Finalizando, eu quero que passar o Instagram de Luiz Gustavo, porque lá eu mando muita informação, de mãe mesmo, sabe? Não é de profissional. Eu sou fisioterapeuta, mas ali eu tô como mãe, né? O Instagram dele é o Lug, L-U-G mudo, underline, T21, underline, Luiz Gustavo com Z. Maravilha. Bom, vamos embora então? Bem, gente amiga, assim chegamos ao final de mais um Podfesp. Aqui na apresentação da Davi Paula, e eu conto na produção com o Luiz Henrique e com Herbert Almeida. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Maravilha.